Faz muito tempo que não durmo com ninguém, sussurrou Isadora para o fazendeiro solitário, enquanto a chuva batia no telhado como lágrimas do céu. Os olhos dela eram dois poços de dor que refletiam as mesmas perdas que ele conhecia tão intimamente. Entre cinzas e memórias, suas mãos se encontraram sobre a mesa, ásperas as dele, firmes as dela, em um silêncio que falava mais que 1000 palavras. Duas almas marcadas pelo fogo, descobrindo que mesmo na terra queimada pode florescer a lavanda. Se esta história despertar algo em seu coração, nos presenteie com um curtir, como quem acende uma vela por aqueles que perderam e voltaram a encontrar o caminho. E conte-nos, como você acha que esta história de cinzas e renascimento terminará? Sua experiência é parte do caminho que compartilhamos. O pó de Dry Creek se elevava em redemoinhos dourados, sob o sol implacável daquele verão de 1897. Isadora sentia cada grão como uma pequena ferida sobre sua pele exposta, enquanto a arrastavam pela praça central. Seus olhos, da cor exata das violetas silvestres que cresciam nas colinas, permaneciam fixos no horizonte, recusando-se a encontrar os olhares vorazes que a rodeavam. Ela tinha 22 anos e o peso de uma vida inteira de perdas sobre seus ombros delgados. O juiz Diniz acomodou-se em seu assento elevado, desfrutando do espetáculo que ele mesmo havia orquestrado. Seus dedos tamborilavam sobre a superfície polida da mesa enquanto observava a jovem viúva. A sombra que sua figura projetava caía diretamente sobre Isadora como um presságio. Isadora, pronunciou com voz teatral, este tribunal a considera culpada de furto e a sentencia a 6 meses de servidão por dívida. O murmúrio da multidão elevou-se como o zumbido de um vespeiro alterado. Isadora apertou entre seus dedos o único tesouro que lhe restava, um colar enegrecido pelo fogo, resgatado dentre as cinzas do que um dia foi seu lar. As chamas haviam levado todo o resto. Sua cabana, suas memórias, André. Procederemos com o leilão, anunciou o xerife, tomando-a firmemente pelo braço. Os olhos de Isadora percorreram os rostos de quem havia sido seus vizinhos. Ela reconhecia cada gesto, cada careta, cada silêncio cúmplice. O incêndio havia devorado mais que madeira e pertences. Havia consumido também seu lugar naquela comunidade. As ofertas começaram baixas, quase insultantes. Isadora escutava os números como se viessem de um sonho distante, até que uma voz profunda cortou o ar. $6. Um silêncio absoluto caiu sobre a praça. Entre a multidão, um homem alto de ombros largos e andar irregular avançou para a frente. Seu rosto parcialmente oculto sob a aba de um chapéu gasto revelava uma barba descuidada e olhos penetrantes da cor do aço. Gael, o eremita das colinas do norte. O juiz Diniz franziu o senho, visivelmente contrariado. Alguma outra oferta? Perguntou, esperando em vão que alguém superasse a soma. O silêncio se estendeu, pesado como o calor do meio-dia. Vendida, declarou finalmente, batendo seu martelo com mais força do que o necessário. Gael se aproximou e estendeu as notas amassadas para o xerife. Seus olhos nunca se fixaram diretamente em Isadora, como se respeitasse um limite invisível ao redor dela. Vamos, disse simplesmente, virando-se para o caminho que conduzia para fora do povoado. Isadora o seguiu, sentindo os olhares que se cravavam em suas costas. Suas pernas avançavam mecanicamente, enquanto sua mente flutuava em um espaço entre a resignação e o alívio. Pelo menos se afastava de Dry Creek e dos sussurros que a perseguiam desde o dia do incêndio. O rancho emergiu diante de seus olhos depois de quase 2 horas de caminho. Não era uma propriedade grande, mas tinha certa dignidade em sua austeridade. A casa principal, construída com toras e pedra local, erguia-se solitária contra o fundo de colinas onduladas. Um pequeno estábulo, uma horta descuidada e um poço completavam a propriedade. Gael parou a carroça e desceu com dificuldade, apoiando mais peso em sua perna direita do que na esquerda. Isadora observou esse detalhe com olhos treinados para notar a dor alheia, herança de uma mãe que havia sido curandeira antes dela. Preciso de alguém que entenda de ervas e remédios, disse Gael, quebrando o longo silêncio que havia mantido durante todo o trajeto.
Não procuro uma criada nem... Sua voz se tensionou. O que o povo está pensando? Isadora levantou o olhar, encontrando pela primeira vez os olhos do homem. Havia algo neles que contradizia a dureza de sua aparência, uma vulnerabilidade quase imperceptível. Minha perna nunca sarou corretamente, continuou. Você terá comida, um quarto próprio e pagamento justo quando terminar sua sentença. Pode ir quando quiser, mas terá que enfrentar Dini sozinha. Ele descarregou os escassos pertences de Isadora e indicou-lhe um pequeno quarto na parte de trás da casa. Era simples, mas limpo, com uma janela que dava para as colinas. O jantar é ao anoitecer, disse antes de partir com passos desiguais. Isadora deixou que seus dedos roçassem a superfície da cama. Aquele espaço, por menor que fosse, era só dela. Permitiu-se um suspiro profundo, o primeiro desde que a haviam arrastado para a praça. A primeira semana transcorreu em um silêncio quase sagrado. Gael saía ao amanhecer e regressava ao entardecer, dando espaço para Isadora explorar a propriedade. Ela descobriu um pequeno jardim de ervas medicinais, abandonado, mas ainda viável, atrás da casa. Ajoelhou-se diante dele como quem encontra um velho amigo. Reconheceu o tomilho, a hortelã selvagem, a calêndula e um pequeno canteiro de lavanda que lutava para sobreviver. Seus dedos trabalharam a terra com reverência, limpando, podando, devolvendo vida. No terceiro dia, preparou um unguento com as ervas resgatadas. Naquela noite, quando Gael regressou, ele o encontrou sobre a mesa junto ao jantar. Para a sua perna, disse simplesmente, servindo o ensopado. Ele observou o frasco com desconfiança inicial, depois assentiu em silêncio. Não o tocou, mas também não o rejeitou. Um pequeno passo. A rotina se estabeleceu naturalmente. Isadora se ocupava da casa e do jardim de ervas, que crescia dia a dia. Gael trabalhava com o gado, regressando cada vez um pouco mais cedo. As refeições compartilhadas se estendiam gradualmente, embora as palavras seguissem sendo escassas. Uma tarde, enquanto Isadora estendia lençóis recém-lavados, notou que Gael havia instalado uma corda mais baixa, na altura perfeita para ela. Um gesto simples que falava de atenção, de reconhecimento, algo que não experimentava há muito tempo. A batida na porta chegou com a primeira chuva de outono. Isadora estava sozinha, amassando pão na cozinha. Suas mãos pararam, cobertas de farinha, enquanto um temor familiar se instalava em seu peito. 2 homens esperavam sob o alpendre. Ela reconheceu um deles como o ajudante do xerife de Dry Creek. Viemos comprovar que a prisioneira cumpre sua condena adequadamente, anunciou com um sorriso que não alcançava seus olhos. Ordens do juiz Dines. Isadora se manteve no limiar, bloqueando a entrada. O Sr. Gael não está, respondeu com voz controlada. Não precisamos do coxo para falar com você. O segundo homem deu um passo à frente. O juiz está curioso sobre sua situação aqui. O tom insinuante fez Isadora recuar instintivamente. Nesse momento, o som de casco se aproximando captou a atenção de todos. Gael regressava, sua figura obscurecida pela chuva crescente. Ele desmontou com dificuldade, mas se manteve ereto enfrentando os visitantes. Isadora não é uma prisioneira, disse com uma calma que contradizia a tensão em sua mandíbula. E não pertence a ninguém, muito menos a Dines. Cuidado, Gael, advertiu o ajudante. Seu contrato é com o tribunal. Se o juiz considerar que não cumpre os termos, então que ele venha pessoalmente, interrompeu Gael. Agora, fora da minha propriedade. Os homens partiram entre ameaças veladas. Quando desapareceram no caminho, Gael se permitiu finalmente apoiar-se contra o batente da porta, seu rosto contraído pela dor que havia estado ocultando. Naquela noite, Isadora preparou uma infusão especial e a ofereceu sem palavras. Ele a aceitou, seus dedos se roçando brevemente na troca. Obrigado, murmurou, e ambos souberam que ele não se referia unicamente à bebida. As chuvas se intensificaram durante as semanas seguintes. O céu parecia refletir o turbilhão interior de Isadora, cujos sonhos estavam cada vez mais povoados de imagens do incêndio. Ela acordava sobressaltada, com o eco de gritos que só existiam em sua memória. Uma noite particularmente tempestuosa, ele a encontrou sentada em frente ao fogo, incapaz de voltar a dormir. O estalo de uma tábua o alertou de que não estava sozinho.
Gael apareceu no limiar, sua silhueta recortada contra a escuridão. Também me despertam, disse simplesmente, sentando-se na poltrona oposta. Não precisou explicar mais. Isadora compreendeu que ele também lutava contra seus próprios fantasmas noturnos. Chá, ofereceu ela, levantando-se. Enquanto preparava as infusões, Gael observou as mãos de Isadora, pequenas, mas fortes, marcadas pelo trabalho, mas ainda assim delicadas em seus movimentos. André, meu marido, sempre dizia que minhas mãos tinham memória própria, comentou ela, surpreendendo-se por compartilhar aquela lembrança, que podiam encontrar a erva correta mesmo na escuridão. Gael recebeu a xícara, seu olhar atento, mas não invasivo. André morreu no incêndio, não é? Perguntou com suavidade, como quem teme pisar em um terreno sagrado. Isadora assentiu, seus olhos fixos nas chamas dançantes. Pela primeira vez, as palavras começaram a fluir. Falou sobre aquela noite, do cheiro de fumaça que a despertou, de como André correu para o estábulo para salvar os cavalos, de como ele nunca regressou. O pessoal do povoado diz que eu o provoquei, concluiu com amargura, que estava com inveja da prosperidade dos nossos vizinhos, os Henderson. As pessoas falam para preencher seu próprio vazio, respondeu Gael. Sei algo sobre isso. No silêncio que se seguiu, compartilharam mais que palavras. A tempestade continuou a castigar o exterior, mas entre eles havia nascido um refúgio invisível. A manhã seguinte amanheceu lavada e brilhante. Isadora decidiu aproveitar para colher ervas silvestres na colina que se elevava atrás da casa. Precisava repor sua reserva de arnica, especialmente eficaz para a dor que Gael suportava diariamente. O ar cheirava a terra úmida e a possibilidades. Enquanto subia, Isadora sentia uma leveza desconhecida. Talvez fosse o resultado de ter compartilhado sua história, de ter articulado em voz alta o peso que havia carregado em silêncio. Estava tão absorta em seus pensamentos que não notou como o terreno havia se tornado traiçoeiro após as chuvas. Um passo em falso, uma pedra solta, e seu tornozelo cedeu sob seu peso. A dor foi imediata e aguda. Tentou levantar-se, mas cada tentativa enviava pontadas lancinantes por sua perna. O sol começou seu declínio, e com ele chegou o frio. Isadora calculou a distância até a casa. Longe demais para se arrastar. A ironia não escapou à sua percepção. Ela, que havia vindo para curar, agora se encontrava vulnerável e ferida. Quando escutou seu nome na distância, sentiu que poderia chorar de alívio. A voz de Gael se aproximava, chamando-a com crescente urgência. Ela o viu aparecer na curva do caminho, seu rosto transformado pela preocupação. Ele mancava mais pronunciadamente na subida, mas avançava com determinação. Estou aqui, chamou Isadora, sua voz mais fraca do que esperava. Gael a alcançou, ajoelhando-se ao lado dela, apesar da evidente dor em sua própria perna. Tentei voltar, mas meu tornozelo... Começou a explicar, mas ele a interrompeu com um gesto. Eu devia ter te avisado sobre este terreno depois da chuva, disse, examinando o tornozelo inflamado com mãos. Surpreendentemente gentis. Sem aviso prévio, Gael a levantou nos braços. Isadora quis protestar, consciente do esforço que isso supunha para ele, mas a determinação em seu rosto a silenciou. Começaram a descida lentamente, cada passo medido e cuidadoso. Gael, sussurrou ela, usando o nome dele pela primeira vez. Ele a olhou e algo em sua expressão se suavizou. Estou acostumado à dor, respondeu a preocupação não expressa. Você tem me ajudado com a minha. Agora é a minha vez. O resplendor do fogo projetava sombras dançantes sobre as paredes do quarto. Isadora observava como Gael preparava desajeitadamente uma compressa para seu tornozelo, seguindo as instruções que ela lhe dava da cadeira onde a havia depositado. Não, a arnica está no frasco azul, corrigiu com suavidade. 3 gotas na água, não mais. Seus olhares se encontraram brevemente. Um brilho de cumplicidade diante da inversão de papéis. As mãos de Gael, grandes e calejadas, moviam-se com cautela, como se temesse quebrar algo valioso. Tive uma mãe que curava como você, comentou enquanto aplicava a compressa. Conhecia cada planta destas colinas. Isadora percebeu a tensão em sua voz, o passado que pesava em cada palavra. Ela te ensinou sobre sua perna?
Gael negou com a cabeça. Ela morreu antes. A ferida veio depois, na guerra. O silêncio que se seguiu estava carregado de perguntas não formuladas. Isadora esperou, compreendendo que alguns relatos precisam de seu próprio tempo para emergir. O pessoal do povoado diz que sou um covarde, continuou finalmente, sua voz quase inaudível, sobre o crepitar do fogo. Que não protegi minha mãe quando vieram por ela. Ele levantou o olhar, encarando os olhos de Isadora. Eu tinha 16 anos e estava no povoado quando aconteceu. Quando regressei, sua voz falhou. Dizem que a acusaram de bruxaria por suas curas. Queimaram nossa cabana com ela dentro. Isadora estendeu sua mão, cobrindo a de Gael com a sua. Não ofereceu palavras de consolo que soariam vazias diante de tal perda. Em vez disso, ofereceu sua presença, sua compreensão silenciosa. Por isso você me tirou do povoado, compreendeu ela. Você viu o mesmo destino para mim. Gael assentiu lentamente. Vi como te olhavam, como sussurravam. Reconheci os sinais. O fogo crepitava. Única voz no quarto durante longos minutos. Eles nos transformaram em guardiões de cinzas, murmurou Isadora finalmente. Seus dedos se entrelaçaram sobre o tecido áspero da compressa, um pacto silencioso entre duas almas marcadas pelo fogo. A chegada de novembro trouxe consigo ventos cortantes e a primeira geada. O tornozelo de Isadora havia sarado, permitindo-lhe retomar suas atividades no rancho, agora com uma nova sensação de pertencimento. A relação com Gael havia evoluído para um entendimento mútuo que transcendia as palavras. O som de uma carruagem se aproximando rompeu a rotina daquela tarde. Isadora, que recolhia as últimas ervas antes do inverno, tensionou-se instintivamente. As visitas nunca haviam trazido nada bom. Uma mulher elegante desceu do veículo. Seu porte aristocrático e suas roupas finas contrastavam com o ambiente rústico do rancho. Isadora se aproximou, secando as mãos no avental. Procuro Gael, anunciou a recém-chegada, avaliando Isadora com olhar analítico. Ele está no estábulo, respondeu estudando a mulher. Algo em seu rosto lhe era vagamente familiar. Sou Vitória, apresentou-se, como se o nome devesse significar algo. Uma velha amiga da família de Gael. Isadora a guiou até o estábulo, onde Gael consertava uma sela. Ela o viu endireitar-se ao reconhecer a visitante, sua expressão uma mistura de surpresa e cautela. Vitória, cumprimentou. Faz anos. Demais, respondeu a mulher. Teria vindo antes se soubesse que você tinha uma... Olhou para Isadora, procurando a palavra adequada. Situação. Gael explicou brevemente as circunstâncias, enquanto Vitória escutava com crescente indignação. Juiz. Dines, murmurou com desprezo. Devia ter imaginado. O pai dele era igualmente desprezível, e a irmã Mariana não fica atrás. Vitória se voltou para Isadora. Conheço bem os Dines. Fui tutora de Mariana por anos, até que o irmão dela decidiu que a educação em uma mulher era desnecessária. Algo no olhar de Vitória transmitia uma determinação quase feroz. Dediquei os últimos 20 anos a estudar leis, precisamente para combater injustiças como a sua, continuou. E creio que podemos encontrar uma solução antes que sua sentença termine. Naquela noite, os três jantaram juntos enquanto Vitória compartilhava seu plano. Conhecia uma antiga cláusula legal que permitia anular contratos de servidão sob certas condições. Precisariam de provas, documentos e, sobretudo, coragem. Não será fácil enfrentar Diniz em seu próprio território, advertiu. Ele tem o povoado em seu bolso. Isadora observou Gael, cujos olhos refletiam uma mistura de esperança e temor. Compreendeu que ele temia por ela, não por ele mesmo. Sou mais forte do que pareço, garantiu-lhe em voz baixa quando Vitória se retirou para descansar. E já não estou sozinha. Vitória permaneceu no rancho durante as semanas seguintes, transformando a pequena sala em um improvisado escritório legal. Sua presença trouxe consigo uma energia renovada e um propósito comum que uniu ainda mais os três habitantes daquela casa isolada. Uma tarde, enquanto buscavam documentos que pudessem apoiar seu caso, Vitória sugeriu revisar os antigos papéis familiares dos Vale. Sua mãe guardava tudo, lembrou a Gael. Poderia haver algo útil entre seus pertences.
Gael se tensionou visivelmente. Isadora, que havia aprendido a ler seus silêncios, compreendeu que ele não havia voltado a tocar nas posses de sua mãe desde a morte dela. Eu posso te ajudar, ofereceu com suavidade. Ele assentiu quase imperceptivelmente e a guiou até o sótão. O espaço estava cheio de pó e memórias abandonadas. Em um canto, descansava um baú de madeira, entalhada, fechado com um cadeado enferrujado. Nunca consegui abri-lo, confessou Gael, sua voz apenas um sussurro. A chave se perdeu no incêndio. Isadora examinou o mecanismo com dedos delicados. Podemos tentar, começou, mas interrompeu-se ao sentir algo familiar no design do cadeado. Posso ver seu medalhão? Gael usava sempre um pequeno medalhão de bronze pendurado no pescoço, tão discreto que mal se notava sob sua camisa. Ele o extraiu com curiosidade. Era da minha mãe, explicou entregando-o. Isadora o examinou com atenção. O verso tinha um padrão que coincidia perfeitamente com a ranhura do cadeado. Com delicadeza, inseriu a borda do medalhão e girou. O mecanismo cedeu com um clique satisfatório. Os olhos de Gael se iluminaram com assombro e algo mais profundo, uma reverência diante da conexão inesperada. Ela sempre encontrava a maneira de nos guiar, murmurou. O conteúdo do baú revelou tesouros inestimáveis, diários meticulosamente escritos, receitas de remédios, correspondência antiga e, o mais importante para sua causa, documentos legais que provavam a propriedade legítima do terreno onde o rancho se assentava, assinados pelo antigo juiz, pai do juiz Diniz. Entre os papéis, um pequeno pacote envolto em seda desgastada chamou a atenção de Isadora. Ao abri-lo, encontrou um broche de prata com uma lavanda esculpida em ametista. Era a posse mais preciosa dela, explicou Gael com voz embargada. Um presente do meu pai antes que ele partisse. Para a guerra. Isadora o contemplou em silêncio, compreendendo o valor que transcendia o material. Com infinito cuidado, devolveu-o às mãos de Gael. Creio que ela gostaria que você o tivesse por perto novamente, disse. Sob a luz fraca que se filtrava pela janela empoeirada, Gael tomou uma decisão. Estendeu o broche para Isadora. Gostaria que você o usasse, disse com uma intensidade que fez o ar entre eles vibrar. Você devolveu a vida a este lugar. A mim. Isadora aceitou o presente com as mãos trêmulas, reconhecendo o profundo significado do gesto. Não era apenas um objeto, era confiança, memória e um futuro possível. À medida que a data do julgamento se aproximava, a ansiedade se instalava no rancho como um convidado indesejado. Vitória trabalhava incansavelmente, preparando argumentos e revisando precedentes legais. Gael ocupava-se dos preparativos para a viagem ao povoado, consciente de que enfrentariam não apenas o juiz, mas toda uma comunidade hostil. Isadora passava longas horas no jardim de ervas, buscando calma na terra que havia chegado a amar. O broche de lavanda, que agora usava sempre consigo, havia se tornado um talismã de fortaleza. Uma tarde, enquanto organizava os documentos que apresentariam, ela encontrou um pequeno livro entre os pertences da mãe de Gael. Era um diário pessoal, cujas páginas amareladas continham mais que receitas e observações medicinais. Guardavam também reflexões sobre a coragem e a dignidade. Uma anotação em particular captou sua atenção. O verdadeiro valor não está em não sentir medo, mas em avançar apesar dele. Cada vez que escolhemos a verdade sobre o conforto, ganhamos algo que ninguém pode nos tirar, nossa própria voz. Naquela noite, Isadora compartilhou sua descoberta com Gael enquanto jantavam junto ao fogo. Vitória havia se retirado cedo, exausta pelos preparativos. Sua mãe era sábia, comentou devolvendo o pequeno livro a Gael. Suas palavras parecem escritas para este momento. Ele acariciou a capa gasta com reverência. Ela sempre dizia que as palavras têm poder, respondeu, que podem curar ou ferir tanto quanto qualquer erva ou veneno. Um silêncio cúmplice se instalou entre eles, quebrado ocasionalmente pelo crepitar da lenha. O que você fará depois? Perguntou finalmente Gael, sua voz cuidadosamente neutra. Quando tudo isso terminar. A pergunta flutuou entre eles, carregada de implicações não ditas. Isadora contemplou o fogo,
considerando um futuro que até há pouco parecia inalcançável. Não sei, respondeu com honestidade. Por muito tempo, só pensei em sobreviver o dia a dia. Seus dedos roçaram inconscientemente o broche de lavanda. Mas agora, continuou, seus olhos encontrando os de Gael, agora posso imaginar um lugar onde as ervas cresçam sob meus cuidados, onde as cinzas do passado fertilizem novos começos. Não mencionou especificamente o rancho, nem a ele. Não era necessário. O convite silencioso que havia em suas palavras ficou suspenso entre ambos, como uma promessa ainda não articulada, mas profundamente sentida. O dia amanheceu cinzento e ameaçador, como se o próprio céu pressagiasse a batalha que estava por ser travada. Isadora observou seu reflexo no pequeno espelho de seu quarto, enquanto prendia o broche de lavanda em seu vestido mais apresentável. Seus dedos tremiam levemente, traindo a calma que tentava projetar. É só um homem, disse a si mesma. Um homem com poder emprestado. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Gael apareceu no limiar, sua figura imponente suavizada pela preocupação em seu olhar. A carruagem está pronta, anunciou, seus olhos detendo-se no broche. Minha mãe teria orgulho de te ver usá-lo hoje. Isadora assentiu, incapaz de articular as emoções que se agitavam em seu interior. O caminho para Dry Creek se estendeu em um silêncio carregado de antecipação. Vitória repassava documentos e estratégias, sua voz comedida, quebrando ocasionalmente a tensão. Gael permanecia calado, sua mão encontrando discretamente a de Isadora, quando a carruagem atravessava trechos particularmente difíceis. As primeiras casas do povoado apareceram no horizonte como sentinelas hostis. Rostos curiosos espreitavam por janelas e portas entreabertas, enquanto a carruagem avançava pelas ruas desertas, que pareciam prender a respiração diante de sua chegada. O tribunal, um edifício austero de tijolo vermelho, erguia-se no centro do povoado como um monumento à autoridade inquestionável. Ao descer da carruagem, Isadora sentiu o peso dos olhares sobre ela. Respirou profundamente, impregnando seus pulmões com o aroma da lavanda que levava consigo, buscando a fortaleza da mulher que havia portado aquele broche antes dela. A sala de audiências, com seus bancos de madeira polida e janelas estreitas que filtravam uma luz mortiçada, foi se enchendo gradualmente. Rostos conhecidos a observavam com uma mistura de curiosidade e receio mal disfarçados. A senhora Henderson, cuja propriedade fazia divisa com a antiga cabana de Isadora, sussurrava acusações mal veladas a quem quisesse escutar. O comerciante que tantas vezes lhe havia negado crédito quando os tempos eram difíceis, evitava agora seu olhar. O repentino silêncio anunciou a chegada do juiz Diniz. Ele entrou com a pompa de quem se sabe intocável em seu pequeno reino, a toga negra ondulando atrás dele como um presságio sombrio. Seu olhar percorreu a sala, detendo-se com desprezo mal disfarçado em Isadora. Vejo que a prisioneira regressou acompanhada, comentou com desdém, sua atenção desviando-se para Vitória. Senhora Vitória, que surpresa inesperada. Não sabia que seus interesses profissionais haviam se reduzido a defender casos desta natureza. Juiz Diniz, respondeu Vitória com uma frieza profissional que contrastava com a fúria apenas contida em seus olhos. Estou aqui para apresentar uma moção de anulação de contrato de servidão, segundo o Estatuto Territorial de 1879, seção 3ª, parágrafo 2º, que claramente estipula as condições sob as quais tais acordos podem ser invalidados. Um murmúrio percorreu a sala. O juiz se ajeitou desconfortável em seu assento, claramente surpreso com a precisão legal da solicitação. Sua mão acariciou inconscientemente o martelo, como buscando nele a segurança de sua autoridade. Prossiga, senhora Vitória, concedeu finalmente com a condescendência de quem permite um capricho infantil. Embora eu a advirta que este tribunal não costuma entreter moções frívolas, a audiência se desenvolveu como uma partida de xadrez meticulosamente planejada. Vitória apresentou documento após documento, construindo um caso implacável com a precisão de um cirurgião. Expôs como a sentença original havia violado múltiplos estatutos, como as provas apresentadas contra Isadora
haviam sido circunstanciais no melhor dos casos e fabricadas no pior, como o próprio procedimento havia estado repleto de irregularidades. O juiz contra-atacava com tecnicismos e objeções, que Vitória desmantelava com elegante precisão, antecipando cada movimento como se tivesse estudado seu oponente durante anos. Permita-me lembrar, juiz Diniz, assinalou em um momento crucial, que seu próprio pai assinou a emenda ao estatuto que estamos discutindo. Tenho aqui a assinatura dele, com data de 12 de maio de 1871. O rosto do juiz se tensionou com a menção de seu pai. Era um golpe calculado que atacava tanto sua autoridade legal quanto sua vaidade pessoal. Quando chegou o momento de Isadora testemunhar, um silêncio expectante inundou a sala. Ela se levantou com a coluna ereta, consciente de cada olhar, de cada respiração contida. O broche de lavanda brilhava sutilmente em seu vestido simples, captando fragmentos de luz como pequenas promessas. Isadora, começou o juiz, saboreando cada sílaba como se fossem pequenas vitórias. A senhora nega ter sido encontrada culpada de furto por este tribunal. Não nego a sentença, respondeu com voz clara, que surpreendeu até seus próprios ouvidos. Nego a justiça da mesma. Uma expressão de desdém cruzou o rosto de Diniz. A justiça não está em discussão, apenas seu cumprimento, sentenciou, inclinando-se ligeiramente para a frente. E segundo os relatórios que recebi, seu arranjo com o Sr. Gael vai além do estipulado na sentença original. O murmúrio que percorreu a sala tinha o tom inconfundível da malícia satisfeita. Isadora sentiu o calor subir às suas bochechas, mas manteve-se firme. A justiça sempre está em discussão, senhor juiz. Interveio, sua voz ganhando firmeza a cada palavra, especialmente quando é utilizada para perpetuar injustiças. Procedeu então a relatar os fatos com precisão implacável, como sua propriedade havia sido destruída sem investigação adequada, como as acusações se basearam em rumores e preconceitos, alimentados por vizinhos invejosos, como a sentença de servidão havia sido desproporcional até para o suposto delito. Fui acusada de provocar o incêndio que levou meu esposo. Continuou sua voz tingida de uma emoção contida. O mesmo fogo que destruiu cada posse, cada lembrança, cada evidência da vida que construímos juntos, e sem mais prova que o sussurro malevolente, este tribunal me condenou não apenas ao desterro de minha comunidade, mas à perda de minha liberdade. Seus olhos percorreram os rostos dos presentes, detendo-se naqueles que alguma vez havia chamado vizinhos. Servidão não é posse, concluiu, olhando diretamente para o juiz. O tempo que me roubaram eu paguei. Segundo suas próprias leis, sou livre. O rosto de Diniz se transformou em uma máscara de fúria apenas contida. Estava a ponto de responder quando a porta da sala se abriu com um ranger que pareceu se amplificar no silêncio expectante. Uma mulher elegante de meia idade entrou com passo decidido. Seu vestido azul escuro, sóbrio, mas inegavelmente caro, contrastava com a simplicidade do ambiente. Os murmúrios se intensificaram quando a reconheceram. Mariana Diniz, irmã do juiz, que uma das figuras mais respeitadas do condado. Diniz, cumprimentou com frieza, avançando para o estrado. Receio que eu deva intervir neste caso. O juiz empalideceu visivelmente, como se todo o sangue tivesse abandonado seu rosto de repente. Mariana, este não é o momento nem o lugar, começou sua voz perdendo a autoridade que havia exibido momentos antes. Pelo contrário, irmão, interrompeu ela, com a segurança de quem conhece cada canto do terreno que pisa. Este é precisamente o momento e o lugar de lembrar que a lei deve servir à justiça, não aos caprichos pessoais ou às vinganças mesquinhas. Um silêncio sepulcral desceu sobre a sala. Isadora observou a cena com uma mistura de assombro e cautela, tentando decifrar esta inesperada aliada. Eu revisei pessoalmente os documentos apresentados pela senhora Vitória, continuou Mariana, extraindo de sua bolsa um pequeno maço de papéis. E encontrei, ademais, estes registros no arquivo familiar que demonstram como casos similares foram resolvidos por nosso pai com um critério completamente distinto do que você aplicou, Diniz. Virou-se para a sala, sua postura ereta irradiando uma autoridade natural
que fazia parecer pequeno o poder oficial de seu irmão. Esta comunidade se construiu sobre o trabalho honesto e a justiça equitativa, declarou, não sobre perseguições baseadas em preconceitos. A senhora Isadora merece que seu caso seja revisado com imparcialidade. A intervenção inesperada de Mariana Diniz, que publicamente questionou os procedimentos de seu irmão e respaldou os argumentos legais apresentados por Vitória, inclinou definitivamente a balança. O juiz, encurralado pela evidência, a pressão social e a presença imponente de sua própria irmã, não teve mais remédio que ceder. Com visível desgosto, ele revisou os documentos apresentados, cada página virada com a relutância de quem se vê obrigado a renunciar a um prazer longamente antecipado. À luz da evidência apresentada, pronunciou. Finalmente, as palavras emergindo como se fossem extraídas à força. Este tribunal reconsidera a sentença original. Houve uma pausa, durante a qual pareceu travar uma batalha interna. Isadora, continuou, evitando deliberadamente olhá-la. Este tribunal a declara liberada de toda obrigação de servidão, com efeito imediato. O golpe de seu martelo ressoou na sala como o trovão que precede a chuva purificadora. Antes que os murmúrios pudessem se converter em conversas, o juiz se levantou, abruptamente, e abandonou a sala, deixando atrás de si o eco de sua derrota. Isadora permaneceu imóvel, tentando absorver a realidade do que havia acontecido. Sentiu a mão de Gael encontrando a sua, uma âncora no turbilhão de emoções que ameaçava arrastá-la. As lágrimas que havia contido durante tanto tempo começaram a fluir livremente, não de tristeza, mas de um alívio tão profundo que parecia purgar anos de dor acumulada. Mariana Diniz se aproximou dela, sua expressão suavizada por um sorriso discreto. Senhora Isadora, disse em voz baixa, gostaria de falar com a senhora em particular se fosse possível. Isadora assentiu, secando as lágrimas com um gesto de dignidade recuperada. Gael a olhou interrogativo, mas ela lhe assegurou com um gesto que ficaria bem. Seguiu Mariana até uma pequena sala adjacente, onde a mulher fechou a porta e se voltou para ela com uma expressão indecifrável. Eu conheci a mãe de Gael, Elisa, confessou sem preâmbulos. Foi ela quem me ensinou que as ervas podem curar mais que doenças do corpo. Ensinou-me a ver além do que meu irmão e esta sociedade esperavam de mim. Seus olhos percorreram o broche de lavanda que Isadora usava. Esse broche, murmurou com reconhecimento. Ela o usava sempre. Isadora tocou instintivamente a joia, como se confirmasse sua presença e seu significado. Gael me confiou, explicou. Representa muito para ambos. Mariana assentiu, compreendendo a profundidade do gesto. O que meu irmão fez com a senhora, continuou, e o que este povoado permitiu é imperdoável. Mas quero que saiba que nem todos compartilhamos dessa mesquinhez. Há quem admire a fortaleza e o conhecimento, embora devamos fazê-lo em silêncio. Extraiu de sua bolsa um pequeno pacote envolto em seda. Isso também pertenceu à mãe de Gael. São sementes de uma variedade especial de lavanda que ela cultivava. Pensei que tivessem se perdido no incêndio, mas encontrei este pacote entre os pertences dela que guardei quando... Sua voz falhou. Levemente. Creio que agora devam estar com a senhora. Isadora recebeu o pacote com as mãos trêmulas, reconhecendo o valor incalculável do presente. Por que me ajuda? Perguntou finalmente. Um sorriso melancólico cruzou o rosto de Mariana. Porque há muito tempo, quando era apenas uma menina, Elisa me mostrou que existia um mundo além das paredes que meu irmão e meu pai construíram ao meu redor. Ensinou-me que as mulheres podem ser mais do que os homens decidem que sejamos. Aproximou-se da janela, observando a praça onde a vida do povoado continuava, alheia à transformação que ocorria naquela pequena sala. As pessoas esquecerão eventualmente, acrescentou. Encontrarão novos rumores, novas fofocas, mas o que você construir a partir de hoje, isso permanecerá. O caminho de regresso ao rancho transcorreu em um silêncio diferente do da ida, como se cada um precisasse processar à sua maneira a vitória conseguida. Vitória organizava já seus documentos, planejando como utilizar este precedente para casos similares. Gael observava a paisagem com expressão pensativa,
enquanto Isadora segurava contra seu peito os 2 tesouros que agora lhe pertenciam, sua liberdade recém-confirmada e o pacote de sementes de lavanda. Quando finalmente avistaram o rancho na distância, uma sensação nova invadiu Isadora. Não era simplesmente o alívio de regressar a um lugar seguro, era o reconhecimento de estar voltando a um lar. "No que você pensa?" perguntou Gael suavemente, quebrando o silêncio. Isadora contemplou as colinas que rodeavam a propriedade, banhadas na luz dourada do entardecer. "Em que agora posso escolher?" respondeu. "Pela primeira vez em muito tempo, o amanhã me pertence." O olhar de Gael continha uma pergunta não formulada, um temor apenas disfarçado de que essa liberdade pudesse significar sua partida. Isadora sustentou seu olhar, permitindo que no silêncio compartilhado florescesse uma promessa ainda não articulada. Os dias seguintes transcorreram em uma espécie de transe aprazível. Vitória regressou à cidade, prometendo voltar em breve com novos livros e notícias. O rancho, liberado também da sombra da servidão, parecia respirar com renovada vitalidade. Uma tarde, enquanto Isadora trabalhava no jardim de ervas, escutou os passos familiares de Gael se aproximando. Ela o havia observado durante dias, reorganizando espaços, construindo novas estruturas, preparando o terreno como se dispusesse a semear um futuro. "Tenho algo para te mostrar", disse ele, estendendo-lhe uma mão. Ele a conduziu a uma zona da propriedade que não haviam visitado antes, atrás do estábulo velho. Ali, uma estrutura nova emergia da terra. Uma estufa modesta, mas solidamente construída, com amplas janelas e prateleiras de madeira cuidadosamente niveladas. "Eu a tenho construído durante semanas", explicou sua voz tingida de uma emoção contida, "para suas plantas medicinais, para que possam crescer inclusive no inverno." Isadora percorreu o espaço com os olhos, brilhantes de assombro, reconhecendo em cada detalhe a atenção de Gael às suas necessidades. A altura perfeita das prateleiras, os espaços para armazenamento, inclusive uma pequena escrivaninha onde poderia registrar suas observações. "É perfeita", murmurou, dominada pelo significado do gesto. Gael a observava com intensidade, como se reunisse valor para algo mais difícil que construir uma estufa com as próprias mãos. "Quero que você saiba", começou, as palavras emergindo com esforço, "que você pode ficar aqui tanto tempo quanto desejar. Não como servidora, nem por obrigação, mas porque este lugar é tanto seu quanto meu agora." Extraiu de seu bolso um documento cuidadosamente dobrado e o entregou. Era um contrato de copropriedade, redigido por Vitória antes de sua partida, que outorgava a Isadora direitos legais sobre a metade do rancho. "Você não precisa aceitá-lo", acrescentou rapidamente, interpretando seu silêncio como dúvida. "Só queria que soubesse que você tem opções que..." Não pôde terminar a frase. Isadora havia reduzido a distância entre eles e, em um gesto tão inesperado quanto natural, havia pousado seus lábios sobre os dele. Um beijo breve, apenas um sussurro de pele contra pele, mas que continha todas as palavras que ainda não estavam prontos para pronunciar. "Eu vou ficar", disse simplesmente quando se separaram. "Não por este papel, mas pelo que construímos juntos." Naquela noite, sob a luz trêmula das velas, semearam juntos as sementes de lavanda em pequenos vasos que ocupariam um lugar de honra na estufa. Cada semente depositada na terra escura era uma promessa, uma pequena vida que cresceria junto com a que estavam começando a compartilhar. "Minha mãe dizia que a lavanda conecta o mundo dos vivos com o dos mortos", comentou Gael enquanto cobriam cuidadosamente a última semente. "Que sua fragrância é uma ponte entre o que foi e o que será." Isadora pensou em André, na mãe de Gael, em todos os que haviam partido, mas cuja essência permanecia em cada ação, em cada escolha. "Então honremos aos que vieram antes, vivendo plenamente o agora", respondeu entrelaçando seus dedos com os dele. O inverno se instalou nas colinas, mas no rancho que agora chamavam Vale Sereno, florescia um calor que nenhuma geada podia extinguir. A relação entre Isadora e Gael evoluía com a mesma naturalidade com que as estações se sucediam, encontrando seu ritmo próprio em rotinas compartilhadas e descobertas mútuas. Pelas manhãs, trabalhavam juntos nas tarefas do rancho.
Ele com o gado e os reparos necessários, ela com seu jardim cada vez mais próspero e as preparações medicinais que começavam a ganhar fama na região. As noites lhes pertenciam por completo, horas tranquilas junto ao fogo, onde as conversas fluíam cada vez com maior facilidade, onde os silêncios resultavam tão eloquentes quanto as palavras. Um dia, enquanto classificava ervas secas na estufa que era agora seu santuário, Isadora escutou o som de cascos se aproximando. Não era o passo familiar do cavalo de Gael, mas o trote elegante de um animal acostumado a caminhos mais refinados. Ela espreitou para ver um cavaleiro desconhecido que desmontava em frente à casa principal. O homem, vestido com a formalidade própria de um funcionário, entregou um envelope a Gael antes de partir tão rapidamente quanto havia chegado. "É da Vitória", explicou Gael quando entrou na estufa, segurando a carta com expressão intrigada. "E vem acompanhada disto." Entregou-lhe um jornal da cidade, dobrado para destacar um pequeno artigo na terceira página. O título dizia: "Juiz Diniz renuncia ao cargo após acusações de irregularidades." Isadora leu o artigo com crescente assombro. Segundo o repórter, uma investigação iniciada por respeitáveis cidadãos do condado havia revelado um padrão de abusos de poder que se remontava a anos atrás. Sem mencionar nomes específicos, o artigo fazia clara referência ao caso de uma jovem viúva injustamente condenada, como o detonante da investigação. "Vitória tem estado ocupada", comentou devolvendo o jornal a Gael. "E parece que Mariana também." Ele desdobrou a carta, onde a caligrafia esmerada de sua amiga detalhava os acontecimentos. Como Mariana Diniz havia utilizado sua influência para impulsionar uma revisão dos procedimentos de seu irmão, como vários casos similares haviam vindo à luz, como o governador havia nomeado temporariamente um juiz de um condado vizinho até encontrar um substituto permanente. "Também menciona algo mais", acrescentou Gael assinalando o último parágrafo. "Parece que várias pessoas do povoado perguntaram se você venderia alguns de seus remédios no mercado local. Sua reputação como curandeira está se espalhando." A ironia não escapou a nenhum dos dois. O mesmo povoado que a havia condenado agora buscava sua ajuda. Mas o tempo e a distância haviam suavizado a amargura, transformando-a em uma sabedoria tranquila. "Talvez seja a hora de construir algumas pontes", refletiu Isadora. "As ervas não distinguem entre amigos e inimigos quando curam." Gael assentiu, compreendendo a profundidade de seu perdão. Sentou-se junto a ela no pequeno banco que haviam instalado entre as plantas, suas mãos encontrando-se naturalmente sobre a mesa de trabalho. "Há algo mais", disse, extraindo um pequeno objeto de seu bolso. "Hoje completa exatamente 1 ano desde que te comprei naquele leilão por $6. Isadora riu suavemente, o som cristalino preenchendo o espaço como música. "O melhor negócio da minha vida", acrescentou ele, seu sorriso iluminando até seus olhos. Abriu a palma de sua mão para revelar um delicado anel de prata com uma pequena ametista em forma de lavanda, similar ao broche que ela usava sempre consigo. "Não é grande coisa", desculpou-se. "O ourives do povoado fez o melhor que pôde com minhas indicações." "É lindo", murmurou ela, comovida pelo simbolismo do objeto. Gael respirou fundo, como quem se dispõe a saltar em águas desconhecidas. "Eu tenho pensado que poderíamos converter nossa sociedade em algo mais permanente", propôs, sua voz firme apesar da vulnerabilidade em seus olhos. "Não por obrigação nem por conveniência, mas porque..." Ele se deteve, buscando as palavras exatas para expressar o que havia florescido entre eles durante aquele ano extraordinário. "Porque contigo aprendi que as cinzas são apenas o começo de algo novo", completou finalmente. Isadora contemplou o anel, depois o rosto do homem que havia passado de seu comprador a seu companheiro, seu amigo, e finalmente o amor que nunca pensou que voltaria a encontrar. As palavras não eram necessárias. Estendeu sua mão esquerda em resposta, permitindo que ele deslizasse o anel em seu dedo com mãos ligeiramente trêmulas. "Das cinzas à lavanda", murmurou, selando com um beijo a promessa implícita naquele intercâmbio. A primavera chegou com uma explosão de cor e vida que parecia refletir a transformação do rancho e seus habitantes. As
Sementes de lavanda especial haviam germinado com força surpreendente, produzindo plantas robustas de um tom púrpura mais intenso que o habitual. Sua fragrância, penetrante e complexa, inundava a estufa e se estendia até a casa principal, onde os preparativos para uma celebração íntima estavam em andamento. Isadora contemplava seu reflexo no espelho, mal reconhecendo a mulher que lhe devolvia o olhar. Não eram apenas os detalhes externos, o vestido novo de um azul profundo, o cabelo preso com flores silvestres, o broche de lavanda complementado agora pelo anel combinando, mas algo mais fundamental, uma serenidade em seus olhos, uma firmeza em sua postura que falava de batalhas travadas e vencidas. 1 ano e meio havia transcorrido desde aquele dia na praça de Dry Creek. 1 ano e meio de reconstrução, de cura, de descoberta mútua. A cerimônia que celebrariam naquela tarde era mais um reconhecimento formal do que já existia, do que um começo. Um amor nascido das cinzas, cultivado com paciência e respeito, florescido na liberdade da escolha consciente. Uma batida suave na porta anunciou a chegada de Vitória, que havia viajado da cidade para a ocasião. Seu rosto se iluminou ao ver Isadora. "Você está radiante", comentou, aproximando-se para ajustar uma flor que havia escorregado ligeiramente. "Elisa teria orgulho de te ver portando seus símbolos neste dia." Isadora sorriu, agradecida pela menção à mãe de Gael. Eles haviam decidido honrar a memória dela e a de André, incorporando elementos de ambos na cerimônia. O livro de ervas medicinais de Elisa ocuparia um lugar de honra junto ao anel que André havia entalhado para seu próprio casamento, recuperado milagrosamente dentre os escombros do incêndio. "Você acha que eles aprovariam nossa união?" perguntou um vestígio de antiga insegurança, despontando brevemente. Vitória tomou suas mãos entre as suas, seu olhar firme e cálido ao mesmo tempo. "O verdadeiro amor sempre abençoa o amor verdadeiro", respondeu. "Estejam onde estiverem. Eles sabem que vocês construíram algo belo sobre terreno queimado. Não há homenagem maior do que essa." O som de carruagens se aproximando interrompeu a conversa. Os poucos convidados começavam a chegar. Vizinhos de ranchos próximos que haviam estabelecido relações cordiais com o casal, alguns habitantes de Dry Creek que haviam demonstrado seu arrependimento com ações mais do que com palavras e, surpreendentemente, Mariana Diniz. A relação com a irmã do ex-juiz havia evoluído para uma amizade cautelosa, mas genuína. Após a queda em desgraça de Diniz, Mariana havia emergido como uma força positiva na comunidade, utilizando sua influência para promover melhorias na educação local, particularmente para meninas. Seu interesse nas propriedades medicinais das plantas a havia levado a visitar regularmente o rancho, onde Isadora compartilhava generosamente seu conhecimento. A cerimônia seria celebrada ao ar livre, em uma clareira rodeada pelo jardim de lavanda, que agora prosperava como símbolo vivo de renovação. Gael havia construído um pequeno arco de madeira, entrelaçado com galhos de salgueiro e flores silvestres, sob o qual trocariam seus votos. Quando Isadora emergiu da casa de braço dado com Vitória, que havia assumido o papel de madrinha, o silêncio reverente dos presentes foi mais eloquente que qualquer aplauso. Gael a esperava sob o arco, sua postura ereta, apesar da claudicação persistente que ainda necessitava ocasionalmente de seu apoio. Seus olhos, habitualmente reservados, brilhavam agora com uma emoção que não tentava dissimular. Eles não haviam querido um oficiante formal. Em seu lugar, Vitória leria um breve texto legal que formalizaria sua união, seguido pelos votos que eles mesmos haviam escrito. Era uma cerimônia tão pouco convencional quanto a história que celebrava. "Estamos reunidos hoje", começou Vitória quando Isadora chegou junto a Gael, "para testemunhar e celebrar a união de duas pessoas cujo caminho até este momento foi tão extraordinário quanto inspirador." Sua voz clara percorreu o círculo de convidados, relatando em termos simples, mas eloquentes, como o destino, ou talvez algo mais deliberado, havia entrelaçado suas vidas através de perdas e renascimentos. Quando chegou o momento dos votos, Gael tomou as mãos de Isadora entre as suas. O tremor ligeiro de seus dedos traía a emoção contida em sua voz firme. "Eu te encontrei na escuridão", começou.
quando ambos havíamos perdido o caminho. Não ofereço perfeição, mas persistência. Não prometo dias sem dor, mas companhia em cada tempestade. Minha força é sua nos momentos de fraqueza. Meu silêncio, um refúgio para seus pensamentos. Minhas mãos, ferramentas para construir o lar que merecemos. Extraiu de seu bolso uma fina corrente de prata, da qual pendia uma pequena ampola de cristal selada. Em seu interior, diminutas flores de lavanda flutuavam em um óleo transparente. Nesta ampola estão as primeiras flores das sementes que herdamos, explicou, enquanto a colocava ao redor do pescoço dela, para que você leve sempre consigo o aroma de nosso renascimento. Isadora recebeu o presente com olhos brilhantes por lágrimas contidas. Quando falou, sua voz era suave, mas perfeitamente audível no silêncio atento que os rodeava. Eu cheguei até você sem nada além de cinzas em minhas mãos, respondeu. E você me ofereceu terra para voltar a semear. Não prometo obediência, mas respeito. Não juro submissão, mas aliança. Meu conhecimento é seu, para curar. Meu riso, um bálsamo para os dias escuros. Meu amor, um fogo que não consome, mas que ilumina. De seu bolso, extraiu um pequeno saquinho de couro, que abriu para revelar um anel largo de prata com inscrições de ervas curativas gravadas em sua superfície. Eu o encomendei ao mesmo ourives, confessou com um sorriso enquanto deslizava o anel no dedo de Gael, para que você leve sempre consigo a lembrança de que inclusive as feridas mais profundas podem sarar com o cuidado adequado. Vitória encerrou a cerimônia com a leitura do documento legal que formalizava sua união, assinado logo por ambos e as testemunhas presentes. Mas o verdadeiro selo de seu compromisso foi o beijo que compartilharam sob o arco de flores, um gesto tanto público quanto profundamente íntimo, que prometia um futuro construído sobre os alicerces de um passado honrado, mas não definido pela dor. A celebração que se seguiu foi simples, mas jubilosa. Haviam disposto mesas sob as árvores, carregadas com comida preparada por vizinhos e amigos. A música de um violinista local preenchia o ar, misturando-se com risos e conversas. Para surpresa de muitos, Isadora e Gael abriram a dança, apesar da claudicação persistente dele, movendo-se com a graça de quem aprendeu a se adaptar às limitações, sem permitir que estas definam os limites de sua alegria. Quando a tarde começava a declinar, uma carruagem elegante que ninguém esperava parou em frente à entrada do rancho. Os convidados observaram com curiosidade enquanto o cocheiro ajudava a descer uma figura masculina que avançou com passo incerto em direção à celebração. Dines, visivelmente envelhecido desde a última vez que Isadora o havia visto, parou a uma distância respeitosa. Sua postura carecia da arrogância que o havia caracterizado. Em seu lugar, mostrava a cautela de quem sabe que não é bem-vindo, mas considera necessária a sua presença. Mariana se aproximou de seu irmão. Sua expressão, uma mistura de surpresa e cautela. Não vim para perturbar, esclareceu Diniz antes que ela pudesse falar. Apenas para cumprir com um dever há muito adiado. Com um gesto, indicou a seu cocheiro que se aproximasse. O homem transportava uma caixa de madeira entalhada que entregou cerimoniosamente a seu patrão. Dines avançou até onde Isadora e Gael permaneciam de pé, observando-o com compreensível receio. Parou a uma distância prudente e depositou a caixa no chão em frente a eles. Isto pertenceu a Elisa, explicou com voz que lutava para manter a compostura. Foi confiscado injustamente durante o processo que levou à morte dela. Eu achei que devia voltar para sua família legítima. Gael contemplava a caixa com uma mistura de emoções indecifrável. Isadora apoiou sua mão em seu braço, oferecendo apoio silencioso. Meu pai cometeu erros terríveis, continuou Dines. Eu perpetuei esses erros e acrescentei os meus próprios. Não busco perdão, apenas oferecer esta pequena restituição. Deu meia volta para ir embora, mas a voz de Isadora o deteve. O juiz Dines que conhecemos não teria feito isto, observou. Talvez afinal as pessoas possam mudar tanto quanto as estações. Dines olhou diretamente para ela pela primeira vez, seus olhos revelando uma vulnerabilidade inesperada.
Alguns de nós precisamos perder tudo para compreender o que realmente importa, respondeu simplesmente. Com um breve assentimento para sua irmã, ele se retirou para sua carruagem. A celebração continuou, transformada, mas não diminuída por aquele breve interlúdio. Mais tarde, quando a maioria dos convidados havia partido e a noite começava a envolver o rancho com seu manto estrelado, Isadora e Gael abriram a caixa na intimidade de seu lar. Ela continha um tesouro inestimável, o diário completo de Elisa. Dezenas de receitas medicinais cuidadosamente documentadas, correspondência pessoal e, surpreendentemente, papéis que demonstravam que a acusação de bruxaria havia sido fabricada para se apoderar de terras que agora, ironias do destino, voltavam a estar sob o cuidado de um vale. É como se ela tivesse encontrado o caminho de regresso à casa, murmurou Gael, percorrendo com dedos reverentes as páginas do diário de sua mãe. Isadora se aninhou junto a ele, contemplando os documentos que completavam peças faltantes de sua história compartilhada. Talvez nunca tenha partido totalmente, respondeu, seu olhar dirigindo-se à janela onde se podia vislumbrar o campo de lavanda sob a luz prateada da lua. Talvez tenha estado nos guiando todo este tempo. Naquela noite, enquanto a quietude do rancho era interrompida apenas pelo sussurro do vento entre a lavanda, Isadora e Gael selaram sua união da maneira mais íntima e antiga, compartilhando não apenas seus corpos, mas as histórias, medos e esperanças que haviam guardado nos cantos mais profundos de seus corações. Na penumbra protetora de seu quarto, cada carícia desfazia anos de dor, cada palavra de amor construía pontes sobre abismos de solidão, cada promessa, sussurrada, plantava sementes para colheitas futuras. O amanhecer os encontrou entrelaçados, não apenas fisicamente, mas em um compromisso que transcendia os votos formais trocados horas antes. Era um pacto silencioso de se acompanhar em cada estação, de nutrir tanto a terra que cultivavam, quanto o amor que haviam semeado entre as cinzas do passado. Meses depois, o rancho Vale Sereno havia se transformado em um destino para quem buscava cura. A reputação de Isadora como curandeira atraía visitantes de comarcas distantes, enquanto a habilidade de Gael para a criação seletiva de gado havia revitalizado a economia da propriedade. Juntos, eles haviam estabelecido uma pequena escola de artes curativas, onde jovens aprendizes, principalmente mulheres, recebiam formação no conhecimento ancestral que alguma vez esteve a ponto de se perder nas chamas da ignorância e do preconceito. Uma tarde tranquila, enquanto Isadora guiava suas estudantes na colheita adequada da lavanda, avistou uma carruagem se aproximando pelo caminho principal. Ela reconheceu imediatamente o veículo de Mariana Diniz, cujas visitas haviam se tornado habituais, mas sempre bem-vindas. Desta vez, no entanto, a expressão de Mariana ao descer da carruagem continha uma emoção diferente, uma mistura de nervosismo e determinação. Eu vim fazer uma proposta, anunciou sem preâmbulos quando estiveram a sós. O Conselho do Condado está estabelecendo uma pequena escola para meninas em Dry Creek. Precisamos de alguém que possa ensinar sobre plantas medicinais e cuidados básicos de saúde. Isadora observou a mulher com surpresa, compreendendo a magnitude do que lhe pedia. Regressar regularmente ao lugar que havia sido cenário de sua humilhação, agora como professora respeitada. Seria um dia por semana, acrescentou Mariana, e poderia significar uma mudança importante para muitas jovens que, como eu em seu momento, precisam saber que existe um mundo além do que se espera delas. Isadora contemplou suas aprendizes que trabalhavam diligentemente entre as plantas de lavanda, seus rostos iluminados pela descoberta e pela compreensão. Pensou no que teria significado para ela, em sua juventude, ter acesso a tal educação. Eu vou considerar, respondeu finalmente. Embora eu teria uma condição que as aulas estejam abertas a qualquer menina, sem importar sua origem ou situação. Mariana sorriu, uma expressão genuína que suavizava seus traços aristocráticos. Eu não esperava menos de você. Quando a carruagem se afastava, Isadora procurou Gael, que consertava uma cerca próxima. Ele havia observado a conversa à distância, respeitando seu espaço, mas atento à sua reação. Você vai aceitar?
perguntou, embora em seu tom se adivinhasse que já conhecia a resposta. Você sabe que sim, respondeu ela, sua mão encontrando naturalmente a dele. Algumas ervas devem ser compartilhadas para alcançar seu máximo potencial. Dirigiram-se juntos para um pequeno monumento que haviam erguido no centro do campo de lavanda, uma estrutura simples de pedra, onde haviam plantado especialmente as primeiras flores nascidas das sementes herdadas. Não era um altar à dor, mas uma homenagem a quem havia moldado seus caminhos. Às vezes penso em como nos encontramos, refletiu Isadora, sua voz suave na quietude do entardecer, em todas as circunstâncias que tiveram que se alinhar. Gael assentiu, seu olhar se perdendo no horizonte onde as colinas se fundiam com o céu. Minha mãe costumava dizer que o universo conspira a favor de quem aprende a escutar, respondeu. Talvez nossas perdas nos ensinaram a ouvir o que outros não podem. Isadora apoiou sua cabeça no ombro de Gael, sentindo a solidez reconfortante de sua presença. O anel em seu dedo brilhava com a mesma intensidade que o broche de lavanda que nunca a abandonava. Entre eles, crescia um segredo recém-descoberto, uma nova vida que se formava em seu ventre, muito precoce para ser anunciada, mas já profundamente amada. Das cinzas à lavanda, murmurou, um sorriso desenhando-se em seus lábios enquanto sua mão descansava protetora sobre seu abdômen. Das cinzas à lavanda, repetiu ele, selando a frase como um mantra compartilhado, uma promessa sussurrada entre duas almas que haviam aprendido a linguagem do renascimento. O sol descia lentamente, banhando o rancho com sua luz dourada. Na distância, o som de cascos anunciava visitantes. Provavelmente, algumas de suas estudantes que regressavam para uma lição adicional, talvez vizinhos que vinham em busca de conselhos ou remédios. O mundo se expandia ao seu redor, mas o núcleo permanecia imutável. Duas pessoas que haviam transformado a dor em propósito, a perda em possibilidade, o fogo destrutor em chama que iluminava sem consumir. E enquanto a lavanda se balançava suavemente sob a brisa vespertina, suas raízes fortes e profundas na terra, que uma vez esteve estéril, Isadora e Gael caminharam juntos em direção à casa que haviam convertido em lar, em direção ao futuro que construíam dia a dia, palavra a palavra, silêncio a silêncio, semente a semente. Em suas mãos entrelaçadas, a promessa de gerações por vir que conheceriam sua história, não como uma de perda, mas como testemunho de que, inclusive do terreno mais queimado, podem surgir as flores mais belas, se cultivadas com amor, paciência e a sabedoria que só se obtém ao ter atravessado o fogo e emergido, não intacto, mas infinitamente mais forte.